Fala galerinha do YouTube, meu nome é Tati Lima e tô trazendo aí pra vocês mais um vídeo para o canal e desta vez outro vídeo sem facecam. Eu tô por um lado comemorando porque eu não estou apresentável para facecam, a iluminação não está boa e como vocês estão vendo é plena madrugada. E por outro lado eu tô muito chateada porque vem a reação do leitor é o que há, não é verdade? Peraí, deixa eu abaixar aqui porque não tá fluindo não. Muito bem galera, é o seguinte, o vídeo de hoje é o segundo vídeo que eu tô gravando seguido. Porém, entretanto, todavia, eu estou com um problema no Drive. O Windows 8 ele não reconhece um Drive mais recente. O Camtasia não reconhece esse Drive de vídeo, então ele não abre. E quando ele abre a aba de gravar, ele trava. Então, sem facecam, por tempo indeterminado. Ok, beleza, perfeito. Vamos lá. A ideia do vídeo de hoje é muito complicada. Ele vai demorar, com certeza, ele vai levar um tempo maior. Você não precisa assistir tudo, você assiste o que você achar que é suficiente. Porém, é legal você assistir tudo porque além de você pegar dicas das ficas dos outros, né, pode servir para você, afinal a gente pode aprender com os erros dos outros. O vídeo consiste na seguinte situação. Eu postei no grupo do Nia e no grupo do Wattpad. Mais uma vez eu peço, se eu estou pronunciando o nome Wattpad errado, me corrijam, beleza? E se eu estou pronunciando Nia errado, é Nia, pra mim não tem jeito, ok? Postei lá pedindo pra galera colocar na descrição ou nos comentários os seus links de fics ou livros, como você preferir chamar, mais flopados. E o que eu vou fazer com essas histórias? Eu vou abrir o link, eu não abri o link de nenhuma ainda. Eu vou abrir o link e vou fazer uma análise rápida para dizer por que você não está tendo leitores. Por que eu vou fazer uma análise rápida e não vou fazer como eu faço com o DLO? Para você não estar recebendo leitores, é essa análise rápida que não está funcionando. A sua apresentação não está funcionando. Se a sua apresentação não está funcionando, logo manter leitor se torna impossível, afinal você não está nem recebendo. E é isso, a única coisa que eu peço em troca do autor é que se ele gostar do vídeo, dê like, compartilhe com a galera para poder estar divulgando as dicas, não é? E esteja assim ajudando as outras pessoas. Então, repetindo, o vídeo vai ser longo, sim. Eu vou cortar as partes desnecessárias, que sou eu lendo os trechos, né? Porque eu acho desnecessário eu lendo e você ouvindo o nada, né? Por mais que eu vá colocar uma musiquinha de fundo, tal, pá. Então, para ficar mais dinâmico, eu vou cortar. Beleza? Então, eu vou alternar aqui entre o Wattpad e Nia, para eu fazer um vídeo só. No Nia, a Tamires postou primeiro. Beleza. A primeira impressão que eu tenho com a sua fic, Tamires, é uma boa e uma ruim. A boa é porque o Nia ali de cara mostra 4 pessoas acompanhando de forma pública. Para quem não sabe, o Nia tem a opção de que você pode privar as suas leituras. E quando você coloca como particular, ele não aparece na fic da pessoa, não é? Então, quando não aparece, a gente sabe que isso aqui está mostrando 4 é porque tem muito mais guardado por aí. Isso já é uma boa impressão. Entretanto, todavia, como capa, essa foto aqui pode ser usada, porém poderia ter o nome da história, entendeu? Poderia ter sido uma capa mais tratada. Só que por ela ser uma foto caseira, já chama um pouquinho mais de atenção. Não tem formato de capa e se você for usar ela para divulgar a sua fic, não vai ter um efeito, tá? Então, é muito bacana ter essa consciência. Manda fazer uma capa. Eu vou deixar aí o link na descrição, não só para Tamires, mas para todo mundo que estiver precisando de capa. Algumas páginas que ainda fazem capas, tá legal? Sinopse. Tamires, sinto muito, mas isso não é uma sinopse. É simplesmente uma introdução. O que é uma sinopse? É um resumo bem superficial, bem leve, do que vai tratar a sua história no todo. Esse resumo ele vai ser a porta de entrada para sua fic. É o que vai dizer do que vai se tratar a história. Quando você coloca uma leve introdução, a gente não tem uma noção de como é a sua história. Então, ou a pessoa vai clicar simplesmente
por curiosidade, ou porque ela caiu sem querer na sua história, ou porque a sua divulgação deu certo. Só pela sinopse, no meu ponto de vista, não está fluindo. Então, se você quiser uma ajuda com a sua sinopse, eu vou deixar em aberto o inbox do Manias. Você manda uma mensagem para lá que a gente te ajuda a fazer uma sinopse bacaninha. Para fazer a sua sinopse, o que você vai precisar? Os 3 pontos da história: a abertura, o desenvolvimento e o desfecho. A abertura é como você apresenta os seus personagens, o desenvolvimento é o que vai acontecendo com os seus personagens e o desfecho, obviamente, é como tudo vai terminar. Você não precisa dizer como tudo vai terminar, mas a partir do momento que você sabe como termina, você consegue fazer uma sinopse bacana, tá legal? Então, possa ser que esse seja um dos problemas de você não estar recebendo leitores. A sua fic, ela tem 4 capítulos e um total de 1.500 palavras. Isso pode ser um ponto negativo para pessoas que gostam de capítulos longos, tá? Para quem gosta de capítulos curtinhos é uma beleza. Levando em consideração a data de quando você começou a postar e a data da sua última atualização e a quantidade de capítulos, eu creio que você posta uma vez por semana. Pode parecer abuso do leitor, mas levando em consideração a quantidade de palavras que você posta, um número muito pequeno para atualização. Tá legal? 320 palavras em um capítulo pode levar uma semana para ler, pode ser desestimulante para o leitor. Você não precisa, só porque a Tati falou, então eu tenho que aumentar o capítulo. Não é isso. Você precisa só praticar um pouco o crescimento do capítulo e não se forçar. Cada capítulo tem uma promessa. Qual é a promessa do primeiro capítulo? É falar sobre o paraíso e o inferno. O paraíso que está do nosso lado, só pelo título, pelo que eu estou entendendo, é aquilo que a gente vivencia em nossa volta, e o inferno dentro da gente, aquele sentimento de não é aquilo que a gente passa para os outros, é aquilo que a gente está sentindo. Essa é a promessa do seu capítulo. Só pelo título quer dizer que o seu capítulo é intenso. Então 551 palavras só de olhar parece pouco. O conteúdo é o que conta. O disclaimer, ele serve para você ditar as regras da sua história, onde você fala, por exemplo, quantas vezes você posta, onde você fala sobre, onde você conversa com o leitor, resumidamente. O seu disclaimer tá bem seco. Desculpa a palavra. Legal que você deu o crédito da imagem, mas faltou você conversar um pouquinho mais com o leitor. O leitor, ele gosta de saber sobre a gente. Claro que nesse disclaimer inicial você não vai falar sobre quem é você, etc e tal. Você vai ditar as regras da história. Quantas vezes por semana você posta, quais os dias da semana você posta, os créditos da imagem, como vai funcionar os capítulos, etc e tal. Outra coisa que eu senti falta foram os avisos. Os leitores do NIA, eles sentem falta de saber de antemão do que trata a sua história. É drama? Beleza. Drama é o gênero. Mas o que tem? É dark fic? Tem um palavrão? Tem conteúdo alcoólico? Pela classificação a gente já delimita bastante coisa. Mas use mais os avisos para o leitor saber o que o aguarda. Tudo bem, vou fazer o corte no vídeo. Bora lá, Tamires. Você tem um português maravilhoso, sua narrativa é bem fluida, eu adoro isso, eu amo narrativa fluida, tanto que é uma característica que eu trago para as minhas histórias. Eu odeio narrativa maçante, pesada, mas isso é uma questão de gosto pessoal mesmo, tá? Eu não consegui, eu só li uma vez, mas eu não consegui encontrar erros de português que saltem aos olhos. Eu teria que ler de novo para poder encontrar esses erros. Possa ser que quem seja fissurado com vírgulas, coisa que eu não sou, encontre uma falha aqui, outra ali, o que não tem jeito. Mas esse primeiro capítulo, ele tem cara de introdução ou prólogo. Ele ficaria perfeito como um prólogo ou uma introdução. Tá uma delícia de ler como prólogo ou uma introdução. Mais uma vez, um adendo aqui para as notas iniciais do capítulo. Dá um oi para os seus leitores, conversa com eles, fala como foi escrever esse capítulo. E no final, diz o que você achou de escrever o capítulo. Não precisa fazer uma nota enorme, gigantesca, de 500.000 palavras. Não. Uma coisa de 100 palavrinhas tá ótimo. De falar, ei galera e tal. O seu contato com o leitor vai falar muito por você. Isso é
é uma coisa assim muito, muito sólida, tá? Pra não ficar só na crítica, eu vou dizer que eu amei esse final aqui, ó. E então, depois de despejar os medos, só resta juntar o pó, ou os cacos, ou o que tiver para juntar e caminhar novamente. Talvez, depois daquela esquina, tenha algo que faça esquecer, que ajude a aprender. Talvez tropece numa flor e espete os pés, quem sabe. Estúpido, clichê, otimista, ainda assim mantenha a esperança de acertar. Tem até o fim da vida para isso. Eu amei esse trechinho aqui, eu adorei mesmo. Uma dica que eu te dou: pega essa foto, pede para alguém editar uma capa para você, ó, fica show. E pega esse trechinho e começa a divulgar a sua fic pela capa, pelo trechinho e o link no final. Você vai conseguir muito mais leitores assim. Eu não sei como você divulga, de vez em quando eu te vejo no grupo, mas pra mim tem funcionado assim. Como eu escrevo você está lidando com drama. Eu achei que o seu nível de narrativa, eu não posso falar do resto, mas eu acho que mais 13 ainda é uma faixa etária pequena para o que você pretende abordar a partir do que eu vi até aqui. Eu não sei. Isso aí é uma coisa que você tem que pensar. Vamos para a próxima. Quem quiser ler Cotidianos, eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? Assim como de todas as outras fics. Isso é uma questão pessoal minha, tá, Júlia? Eu tenho eu não sei por qual eu te chamo, pelo Júlia. Vou te chamar de Júlia. Me corrija se eu pronunciei errado. É uma coisa pessoal minha, mas eu não gosto de capa saturada. Tem muito amarelo na sua capa. E eu já constatei que de 100 leitores, assim, comentando nos grupos de Facebook, de 100 leitores, 80% não gosta desse tipo de capa, passa reto. Então, a capa, a mesma coisa que eu falei para Tamires, a capa, ela é a abertura, é a apresentação, é a primeira coisa que a gente olha. Não sei se você percebeu, mas quando eu abri o link foi a primeira coisa que apareceu. Eu nem olhei a quantidade de comentários, não olhei nada. Outra coisa, o título da sua fic, ele tá sumido aqui. Eu não consigo ler direito até onde iria para resgatar lembranças que você não sabia que existiam. Esses tipos de frases de impacto a gente tem que bater o olho e ler. Então, a mesma dica que eu te dou. Dá um up na capa. Pode usar as mesmas imagens, só que com uns efeitos mais leves e tal. Eu leio sua sinopse, mas eu não consigo expressar o que eu penso. E não é algo ruim. Não é algo ruim. Só que eu não consegui me atrair pela sua história através da sinopse. Eu não sei se foi porque eu vi a capa primeiro. Eu acho que sua sinopse dá pra lapidar, dá pra ficar melhor. Primeira coisa que eu não coloco em sinopse, descrição física. Primeiro porque a descrição física é para capítulo. Nunca entregue o que o leitor tem que descobrir na leitura de capítulo. Por exemplo, quando a gente está lendo, a gente quer descobrir sobre o que houve, o que aconteceu. Então, é um mistério. Faça um mistério dessas coisas. Então, eu acho que sua sinopse precisa ser refeita. Só nesse quesito. Eu consegui abstrair a ideia da sua história, mas eu não consegui me sentir atraída porque você me entregou muita informação em poucas linhas. Sobre os avisos, a classificação não condiz com o aviso. Todo conteúdo que envolve mutilação, qualquer coisa que envolva violência, é de 16 anos para cima. Tá? Se for sexo explícito, é mais 18. Se tem mutilação, se tem tortura, se tem todo esse tipo de coisa, é mais 18 para cima, tá? Então, mais 13 é a indicativa errada. Então, faltou você descrever aqui o que mais, né, sobre os avisos. Se não tem muito o que avisar, então deixa como tá. Eu não tenho muito o que falar sobre as notas sobre o disclaimer. O disclaimer é aquilo que eu falei. Beleza, Júlia. Primeira coisa que chama a atenção, embora quando a gente abre o capítulo e a gente vai direto para o primeiro parágrafo, é que fica um vazio enorme aqui quando você não tem a nota do autor. Tipo, dando um oi, leitor, tudo bem, isso aqui, esse capítulo de hoje é assim e tal. Você não vai dar spoiler, mas você vai dar boas-vindas pro leitor. Isso é muito importante. É aquilo que eu acho que vou falar isso muitas vezes nesse vídeo. A relação autor e escritor é muito importante, tá?
Tem que rolar um diálogo, o leitor tem que se sentir à vontade com você. Ele não tem que sentir medo de comentar, de dar presença. É por isso que muita história só tem visualização, beleza? Outra coisa que eu vi aqui, quando eu li o primeiro capítulo, veja bem, primeiro capítulo. Lembra que eu falei na sinopse sobre você nos jogar uma parte da história e a gente não ter que descobrir? Então, o que acontece é o seguinte, você fez o mesmo no primeiro capítulo. Você jogou pra gente os dois personagens principais, não nos apresentou eles em um primeiro momento e nem contou que tipo de relação eles tinham. Não falou sobre personalidade, não falou sobre a vida que eles levavam antes, simplesmente foi pro agora, o presente, o momento. E não é prólogo, é capítulo. Se fosse prólogo, não tem problema, porque o prólogo, ele é aquela abertura, é uma cena solta. Mas é capítulo, o capítulo tem continuação. Então, o que eu achei na seguinte situação? Você está narrando em primeira pessoa, no masculino, no primeiro capítulo, de uma maneira que a gente não consegue capturar a personalidade da pessoa. Se você narra em primeira pessoa no primeiro capítulo, a gente tem que saber, no mínimo, como é o personagem pra gente imaginar a voz, pra gente imaginar a ação e atitude e tal. Não tô falando assim, tipo, a pessoa tem que falar: oi, meu nome é... No caso, o nome do personagem. Oi, meu nome é Elija, eu tenho 20 e poucos anos, fiquei 5 anos fora. Não é nada disso. Quando a gente lê o primeiro capítulo e ele nos apresenta os personagens, a gente quer ver primeiro o cotidiano do personagem que tá narrando, pra gente ter uma noção de como ele é. Pode ser 500 linhas, não importa. Mas é uma maneira de a gente criar um personagem na nossa cabeça. Outra coisa que eu observei. A sua narrativa, ela não me pareceu uma narrativa de um homem. Eu acho que... Eu me corrija se eu estiver errada nos comentários, mas eu acho que você não está acostumada a narrar em primeira pessoa no masculino. E nem no ponto de vista masculino. Você se arriscou a escrever nisso e isso é muito bom. Ok? É muito bom mesmo. Pra mim, que estou acostumada a escrever em primeira pessoa no masculino, eu consigo perceber que você não está acostumada com isso. O conselho que eu te dou pra fazer isso: conversa com rapazes, observe a atitude deles, tenha mais contato com os homens. Quando você estiver na dúvida sobre como um homem fala, pergunte diretamente para um. Esses dias eu estava escrevendo, esses dias não, já tem um tempo, semanas, meses, eu estava escrevendo sobre a visão de um cara, ele descrevendo uma mulher vestida. E eu nunca descrevi um cara descrevendo uma mulher vestida. Então o que eu fiz? Eu escrevi o trecho e mandei para um cara dizer onde é que estava errado. E ele corrigiu: ó, o homem não fala assim, o homem fala assim, não sei o que, não sei. Foi corrigindo, entendeu? Então, onde você sabe que tem ponto fraco, bota outra pessoa para corrigir. Não tenha medo disso, não. Você tá aqui nesse vídeo justamente para isso, tá? Outra coisa que eu achei muito importante citar. Não foi 600, 700 palavras e logo de cara outro personagem conta pro Elijah o que está acontecendo. Por que a Esther não o reconheceu? Na realidade, isso não acontece. A primeira coisa que a gente faz é suspeitar da pessoa. Tem um estranho conversando com a minha noiva. A minha noiva diz que nunca viu o cara na vida. O que você faz? Você vai contar a vida da sua noiva pro cara? No mundo que a gente vive, onde existe psicopata disfarçado de médico. Entendeu? Então, é tudo uma questão de lógica, tá? Porém, entretanto, todavia, eu gostei da sua narrativa ser fluida, eu gosto muito disso. Foi bem rapidinho ler, não foi difícil. E eu leria outro capítulo fácil. Tipo, eu quero saber o que vai acontecer com a Esther. Porém, entretanto, todavia, eu vou falar muito isso, eu não senti o mistério pairando entre eles, sabe? Tipo, o que aconteceu no passado, o que aconteceu que a levou ao acidente, não senti esse mistério. Talvez essa apresentação é o que esteja espantando os leitores. No mais, pra mim, tá tudo ótimo.
Para você receber uma recomendação desse tamanho, meu bem, você com certeza fez algo de muito certo no desenrolar da história. Pela sua narrativa, a narrativa fluida é um dos pontos positivos pra mim. Tipo, eu acho que todo mundo gosta de uma narrativa que te prende. E eu não me distraí enquanto eu li. Você tem pessoas em visão pública que estão acompanhando e que estão favoritando a história. E isso é outro ponto que mostra que a sua história tem algo a oferecer. Eu disse que não ia falar sobre histórias que receberam recomendações, não ia mesmo. Mas levando em consideração que já está concluída, então eu resolvi deixar passar. Esse aqui tocou na minha ferida, Evanescence. Esse aqui é do Davi. Vamos lá, Davi. Primeira crítica, eu sempre vou criticar a primeira capa. A sua capa não condiz com o nome. Porque a primeira coisa que a gente remete ao nome é a banda. E a banda é gótica. Então, é esqueci o nome, meu Deus do céu. Lacrimosa, gótica, coisas desse tipo mais triste, correto? Então, o que eu sugeria para você, como você está fazendo uma história referente, usando a banda como inspiração, e eu espero que seja só inspiração, não esteja usando. Fica uma sinopse bem curtinha, bem sucinta. Porém, entretanto, todavia, você escolheu um fandom muito pequeno, que é bacana, é um risco, mas é bacana, porém, é aquilo que eu falei, eu escolheria você colocar aqui uma capa mais gótica, tá? Eu vou deixar aí o link de onde o pessoal que faz capas. E em vez de colocar aqui em cima como Evanescence, eu colocarei o título do primeiro livro da saga, afinal é uma saga. Então eu coloquei aqui Evanescence, aqui em cima, hífen, Traga Minha Vida. Para as pessoas saberem diferenciar, porque quando você for postar o próximo livro, vai ficar igual. E as pessoas vão se perder, então Evanescence, Traga Minha Vida. Essa parte aqui da sinopse, é muito importante você separar um pedacinho aqui e deixar claro que não é sobre a banda, que você não está falando sobre pessoas reais. Ok? É muito importante você fazer isso. Não enfeite título de capítulo, esse colchete assim, ó. Mostra pro leitor que você não é profissional, tipo, você não está nesse ramo há muito tempo. Tira os colchetes. Mistério, suspense, banda, casal, Davi. Essas tags podem ser melhoradas. Rock, você pode deixar. Apaga Marte, apaga Gabi. Você tá usando o nome dos cantores, troca. Apaga casal, apaga David, deixa Evanescence, deixa mistério e suspense, deixa romance, deixa sobrenatural. Essas tags você usa para classificar o gênero. Ok, Davi. Escrever fantasia é muito complicado porque você tem que tomar muito cuidado. Os leitores de fantasia eles são muito exigentes com o mundo que você cria. Exigentes com o mundo que você cria. Então, eles gostam de ambientação. Eu acho que todo leitor de fantasia gosta de saber em que mundo estão. Falta um pouco de ambientação. Tem muita ação, então dentro das cenas de ação não dá para você ambientar o local com precisão. Ficou bem bacana essa abertura aqui, explicando que ele estava correndo, passando pelas árvores, tomando cuidado para não se chocar contra elas, o que dá a imagem na nossa cabeça de que as árvores elas estão são muitas, não é tipo, não é um bosque onde as árvores ficam espalhadas, é algo mais junto, é uma floresta, dá essa sensação. Quando você fala dos galhos, ele pulando os galhos, isso amplifica mais a sensação de que estamos falando de floresta, não de um local qualquer, um lugar mais denso, mais fechado, mas a ambientação acabou aí. Então, toma cuidado com a ambientação. Outra coisa, tome cuidado com o tempo verbal. Em alguns momentos você fala no passado e em outros você fala no presente. Você tem que decidir em que tempo verbal sua narrativa está passando. Por exemplo, em um piscar de olhos alguém agarra Marte. O joga para a direita, livrando-o de um dardo que vinha em sua direção. Esse aqui é tempo verbal do presente. Agarra. Não está agarrando ou agarrou. Marte não pensou duas vezes e correu. O mais rápido que pôde, correu sem olhar para trás, exceto no momento que tropeçou num tronco e caiu. Isso é passado.
Então você tem que tomar muito cuidado com essa alternância. Não pode ter dois tempos na narrativa. Ou é passado, ou é presente, ou é futuro. Ok? Tome muito cuidado com isso. Outra coisa, tem uns mínimos errinhos de digitação. Procure sempre revisar seus capítulos. E tem alguns erros de vírgula. Estude um pouquinho sobre o uso das vírgulas. Sempre tem espaço depois da pontuação. À direita da pontuação tem espaço, tá? Sempre lembre-se disso. Aqui tem espaço à direita, tá? Do lado do era, aqui depois do ponto você dá um espaço, ok? Aqui também tem espaço, olha só. Aqui você não precisava colocar 2 pontos. E o hífen. O hífen aqui, creio eu, esteja representando o travessão. Então, aqui não precisava. Você poderia ter colocado só 2 pontos e colocado isso aqui em itálico, ou você poderia ter pulado de linha e colocado o travessão. O travessão é assim, senhoras e senhores. Deixa eu mostrar para vocês. Eu estou usando aqui o Word, mas se você usa os derivados do LibreOffice, dos Open Source Offices, o caminho é praticamente o mesmo. Inserir, símbolo, mais símbolos, caracteres especiais, travessão. Tá vendo? Procura aí travessão. E clique em inserir. Aqui, ó. Tá vendo? Tá aqui. Ó. Aqui, dá um espaço e escreve. Pronto. Se você não quer passar por esse perrengue sempre, vem aqui em símbolos, mais símbolos, caracteres especiais, deixa o travessão selecionado, tecla de atalho, e aqui você coloca uma tecla de atalho. Eu vou apagar aqui para vocês verem como é que faz, ó. A tecla de atalho por padrão é Alt, Ctrl mais um número aí que ele não está mostrando aqui qual é. Você pode estar colocando Ctrl A, apaga, ou Alt A. Escolheu aqui, vou deixar Alt A aqui, é o que eu tinha, coloca em atribuir. Deixa esse selecionado. A partir do momento que você escrever um desses dois, vai aparecer o travessão. Fecha, fecha. E aqui, olha só, Alt A. Pronto, travessão. Você não precisa usar esse caminho, pode usar outro, ok? Então, aqui, tudo aqui é travessão, espaço, frase. Travessão, espaço, frase. E aqui é meia risca. Meia risca é assim, ó. Viu? Deu espaço, abriu meia risca. Se não tá vendo a diferença, ó, eu vou dar um zoom aqui pra vocês. Ó, um zoom bem dado. O travessão ele é mais comprido que o meia risca. Tá? Não é hífen. Tá? Não é hífen. Ok? Word é mesmo chato para esse tipo de coisa. Tudo bem. Então é isso, Davi, ou David. A sua fic ou a sua história, você precisa dessas mudanças. Tira o colchete, a sua sinopse está curtinha, mas está valendo. Coloca o nome Traga Minha Vida no título para poder separar e começa a divulgar faça o mesmo esquema de divulgação que eu falei para Tamires na primeira fic. Pega um trecho bacana, divulga pela capa, pelo trecho e coloca o link no final.